Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom poder estar aqui essa noite com vocês. Que bom poder estar aqui cultuando e adorando ao Senhor. A minha palavra nesse altar é sempre de gratidão a Deus pela vida dos nossos pastores. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Em especial, quero agradecer ao pastor Vicente. Deus abençoe, pastor Lucas. Deus abençoe, pastor Obed e todos os pastores que aqui se encontram. Pastor Vicente já falou aqui, eu estou muito feliz porque no início de fevereiro agora, eu lancei o meu primeiro livro e hoje aprovei ao Senhor que nós estivéssemos juntos aqui nessa noite. Eu escrevo esse livro há aproximadamente 8 anos e durante essa mensagem nós iremos conversar um pouquinho acerca dele e para isso eu queria que você abrisse o seu livro, a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9. O livro vai estar aqui à minha direita, eu vou estar lá fora também, se você desejar uma palavra, a gente vai deixar lá no livro. Esse aqui é um presente para o pastor Vicente, já está assinado, tá bom, pastor? Deus abençoe. Se você puder, não pode. Glória a Deus. Evangelho não. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Quem achou diz amém. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e o que vês, escreve-o num livro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e foi morto. Mas eis que aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa essa noite, para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. A palavra é tua, essa igreja pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito ele tenha liberdade em passear pela Devec essa noite. Salva, transforma, renova, faz aquilo que apraz ao teu coração. Senhor, leva a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Espírito de Deus já tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos para o ministério terreno de Cristo, a gente percebe que a duração desse ministério, ele tem por período 3 anos e meio.
Isso quer dizer que no primeiro ano do seu ministério, Jesus de forma específica vai se dedicar em discipular os seus apóstolos, preparar aqueles homens que dariam continuidade à sua missão. O que a gente vai perceber é que dentro desse colegiado apostólico, dentro desse número de 12, você percebe que 3, eles eram mais íntimos de Cristo, eles tinham mais proximidade. Você vai perceber isso olhando para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, quando pela primeira vez nós vemos Cristo chamando 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para um nível maior de intimidade que os outros não tiveram. Se você perceber, Jesus ele desce no porto de Cafarnaum e ele está se direcionando à casa de Jairo. Nesse momento, ele é interrompido por uma mulher do fluxo de sangue. E você percebe que tudo vai mudar depois daquela pausa. Porque ao continuar caminhando para a casa de Jairo, você percebe que Jesus ele vai interromper o andar da multidão, não autorizando mais que aquela multidão continuasse seguindo a ele. Você percebe também que esse convite para que não continuasse a segui-los não se limita à multidão, mas também se reporta aos discípulos. Ele vai dispensar 9 dos 12, dizendo que somente Pedro, Tiago e João iriam com ele. Quando Jesus chega na casa de Jairo, você percebe que ele continua sendo seletivo. Ele coloca para fora as pessoas que ele entende que estão em excesso naquele lugar e só entra no quarto aonde a menina estava. Jairo, a mãe da menina, Cristo, Pedro, Tiago e João. Nenhum outro discípulo, a não ser esses 3, viram um momento em que Cristo olhou para aquela menina e disse: menina, a ti te digo, talita cumi, levanta-te. Foram eles que testificaram da vida voltando para aquela menina. Foram eles que testificaram dos sinais vitais voltando, talvez as mãozinhas mexendo, o fôlego voltando ao seu pulmão. E aquela mãe que outrora chorava de desespero, agora chorando de alegria, porque a morte saiu e a vida foi devolvida para aquela menina. Esses 3 tiveram essa oportunidade. Se você caminhar um pouquinho mais para frente, no capítulo de número 9, o que vai ficar conhecido como Monte da Transfiguração, Cristo vai levar esses 3 para o monte orar, e esse momento vai ficar eternizado na mente de Pedro, Tiago e João. Já ir para o monte já é um negócio bom, com Cristo ainda, melhor ainda. Quando eles chegam ali, eles têm a experiência, pastor Vicente, de Cristo se revelando a ele. As suas roupas brilham e aquele lugar vai ser cheio da glória dele. Como se já não fosse o suficiente, 2 testemunhas aparecerão naquele lugar, Moisés e Elias, os 2 maiores nomes do Antigo Testamento. Moisés, um homem que escreveu o Pentateuco. Elias, aquele que não conheceu a morte, mas foi transladado por um redemoinho. Essas 2 testemunhas vão aparecer ali. E como se o negócio já não tivesse pentecostal demais, diz a palavra de Deus, que uma nuvem desce naquele ambiente, a Shekinah de Deus desce, e uma voz brada dali de dentro, o próprio Deus dizendo: esse é o meu filho, ouvi a ele. Você já imaginou um culto como esse? Jesus se revelando em glória, Moisés e Elias aparecendo ali, e Deus trovejando naquele ambiente. A atmosfera estava tão boa, que Pedro sugeriu que construíssem tendas para que ficassem ali. Você percebe que nenhum outro discípulo tiveram essa experiência. Ouviram, mas não viram, não experimentaram, a não ser Pedro, Tiago e João. Se você caminhar um pouco mais à frente, você vai ver que quando Cristo está no Getsêmani, e ele convida os discípulos a orar, ele leva para um lugar mais reservado, Pedro, Tiago e João. E com esses 3, ele compartilha da agonia da cruz. Com esses 3, ele compartilha a angústia que estava no seu coração, quando no momento em que ele deveria ser morto, crucificado, esses 3 tiveram acesso ao sentimento que estava no coração de Jesus naquelas últimas horas. Você percebe então que eles carregavam com eles muitas marcas de experiências que os outros não tiveram. E se a gente olhar para a vida desses 3 apóstolos, talvez o que mais sofreu pelo fator do tempo tenha sido o apóstolo João. Não só porque foi o único que morreu de morte natural, todos eles foram mortos, mas também porque foi o último a morrer
Então ele foi o que mais sofreu acerca do tempo. Nós poderíamos pontuar aqui essa noite 3 perdas que João teve na sua vida. A primeira, obviamente, foi Cristo. É claro que João sabia da sua missão. É claro que João sabia do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. É claro que ele sabia que era necessário a sua morte. Mas para muitos, enquanto Jesus era alguém que curava, que libertava, que multiplicava pães e peixes, que supria a sua necessidade, para João, ele era muito mais do que isso. Ele era o seu mestre. Para João, ele era aquele que tinha coragem de reclinar a sua cabeça no peito de Cristo e ouvir as batidas do seu coração. Para muitos, ele era alguém que só supria as suas necessidades, mas para João, ele era alguém especial e importante demais. Se você já precisou deixar alguém no aeroporto, na rodoviária, mesmo que você sabe que essa pessoa está indo para uma nova fase da vida dela, para uma viagem a estudo ou a trabalho, que vai lhe beneficiar, nós não estamos prontos e nem preparados para a despedida. Isso dói, isso fere. Então João sabia que Cristo deveria morrer, pastor, mas isso não diminui a dor da saudade, dos conselhos, dos ensinamentos, do tempo de coinonia, das conversas que eles tinham. Isso não diminui aquilo que ele sentiria. Você vai perceber que Cristo inicialmente morre. E depois, a segunda perda que João tem, diz a história que no ano 44 depois de Cristo, a mando de Herodes Agripa, Tiago vai ser morto decapitado. É o primeiro mártir dos discípulos a ser morto. E você vai perceber que Tiago, ele não só é alguém que desfrutava de uma intimidade com João ministerial. Tiago não é só alguém que compartilhou experiências particulares. Tiago, ele era irmão de sangue de João, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, filho de Zebedeu e de Salomé. Ele vai perceber que agora o seu próprio irmão também vai morrer. É a segunda perda que ele tem na sua vida. Como se não bastasse isso, sobrou Pedro. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitas passagens que esses dois atuaram juntos. Nós lemos, olhando para o Evangelho de Lucas, o momento em que Cristo vai designar os dois para que preparassem a festa da Páscoa. Foi Pedro e João que estavam encarregados desse momento tão especial. Se você olhar ainda para Atos capítulo de número 3, quando eles estavam afluindo ao templo, naquele momento eles são interrompidos por um homem que estava na porta do templo, mendigando. E nesse momento, quando Pedro olha para João e João olha para Pedro, pode ser que João inicialmente não tivesse uma resposta, mas eu imagino Pedro olhando para João e dizendo: deixa que eu resolvo. Ele olha para o coxo e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. Foram esses dois que experimentaram dessa experiência. Mas diz a história, o escritor John Fox afirma, que chegou um momento que ficou tão complicado para Pedro, que os amigos dele se aproximaram dizendo: Pedro, esse ambiente já não é mais confortável para você. É melhor você fugir, porque senão a sua vida corre risco. A história diz que Pedro está fugindo da cidade para não ser morto. No momento da sua fuga, ele tem uma visão. A visão que ele tem é que Cristo está vindo na sua direção. Cristo já tinha morrido e ressuscitado. Ele sabe que aquilo é uma visão espiritual. Então Pedro, quando vê aquilo, diz a história que ele se prostra e ele começa a adorar. Mas Cristo não recebe a adoração de Pedro. Ele vai na direção da cidade e isso incomoda Pedro. Pedro olha para trás e diz: mestre, para onde tu vai? E Cristo olha para ele e diz: eu estou entrando na cidade para ser crucificado pela segunda vez. Pedro entende que Jesus está reprovando a sua fuga, porque se Cristo deu a sua vida por ele agora, ele não deveria poupar a sua vida com medo da morte. Então ele entende essa reprovação. A história diz que ele volta, ele é preso, e quando ele é preso, os homens querem matar a Pedro da mesma forma que mataram a Cristo. E é nesse momento que ele faz a sua última prova de amor e ele diz: eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Se querem me crucificar, então que me crucifiquem de cabeça para baixo. É assim que João tem a terceira perda da sua vida. Cristo morre, Tiago morre, Pedro morre. E o que sobra para o velho bispo de Éfeso? As saudades, as lembranças, os feitos aqui na terra. Diz a história que a mando de Domiciano, o imperador da época,
vai preparar um caldeirão de óleo fervendo. Muitos acreditam que de fato isso tem acontecido. Vai mandar preparar um caldeirão de óleo fervendo. E a proposta é jogar João ali dentro, acabar com a sua vida, acabar com a sua carreira, acabar com o seu ministério, acabar com a sua chamada. Quem olhava para aquela situação pensava, pastor Lucas, é uma sentença de morte. Mas talvez naquele momento para João, aquele caldeirão de óleo fervendo não era uma sentença, era uma oportunidade. Talvez para todos aquilo ali deveria ser uma sentença de morte, mas para João, talvez ele pensa, aqui é uma oportunidade. Eu sei que é o meu corpo padecer aqui nessa terra e a minha alma ressurgir na glória. É a oportunidade que eu tenho de abraçar o Cordeiro de Deus outra vez. É a oportunidade que eu tenho de rever a Tiago, meu irmão. É a oportunidade que eu tenho de rever a Pedro, meu irmão de ministério. Enquanto eu estou aqui nessa obra sozinho na eternidade, eles estão todos juntos agora, em volta do trono de Deus e estão celebrando. Então é eu morrer aqui e encontrar eles na eternidade. É claro que não é assim, mas eu estou conjecturando, pastor. Eu imagino que João talvez pensasse, se vocês não me jogarem aí, eu vou pular aí dentro, porque eu sei que cada vez que eu estou aqui, eu estou mais distante daqueles que eu amo. Diz a história que lançam João dentro desse caldeirão de óleo fervendo, mas parece que Deus se inclinou do parapeito da eternidade e disse, ainda não. Agora não. Diz que ele entrou e saiu ileso daquele lugar, como se nada houvesse acontecido, como você mergulha na piscina da sua casa. Ele entra naquele caldeirão de óleo fervendo e nada acontece. Isso vai gerar um certo desconforto ao império. Então eles decidem pegar João e levá-lo para uma ilha chamada Patmos. Essa ilha ficava no arquipélago do Mar Egeu. Quando João está sendo levado para a ilha de Patmos, essa ilha ficava a 80 quilômetros de Éfeso aproximadamente. O que o império está dizendo é, você está indo para lá para ser exilado. Quando colocam João em Patmos, a proposta do império, a palavra da terra para João é, acabou sua vida, acabou seus sonhos, acabou seus projetos, acabou aquilo que você deseja. Por quê? Porque em Patmos você não vai pregar, em Patmos você não vai pastorear, em Patmos você não vai discipular ninguém. Você foi jogado ali para morrer. Patmos é o lugar onde a gente não sonha. Patmos é o lugar onde a gente não projeta. Patmos é o lugar onde ninguém pensa em casar. Patmos é o lugar onde ninguém pensa em ter um filho. Patmos é o lugar onde ninguém se programa para trocar de carro, para trocar de casa. Patmos é o lugar onde ninguém sonha com uma faculdade. Patmos é o lugar onde os homens são lançados para serem mortos pela sua própria sorte. Quando eles lançam João em Patmos, o decreto do Império Romano é, sua vida acabou, seus sonhos acabaram, seus projetos acabou. Patmos desconecta o homem da sociedade. Patmos tira o vínculo familiar. Patmos tira a comunicação com os amigos. E parece que eu vejo que dessa mesma proporção nós percebemos algumas pessoas que de alguma forma têm estado nesse estágio. Perdeu o contato, perdeu a comunicação, perdeu a vontade de viver, perdeu os sonhos, perdeu o desejo de projetar. E sabe qual é o nome de Patmos? Depressão. Parece que muitas pessoas estão envolvidas dentro dessa enfermidade do século e parece que os seus sonhos todos os dias estão sendo roubados e muitos estão morrendo sentenciados dentro dessa geografia, dentro dessa atmosfera. O suicídio é o segundo maior índice de morte no mundo, é algo que está dentro da nossa realidade. Quando eu estive no Nordeste ministrando nas nossas igrejas no Rio Grande do Norte, ali em Mirassol e Igapó, os pastores me apresentando o lugar, me mostrando o lugar, me apresentou uma ponte que foi construída para facilitar a vida dos moradores ali. Essa ponte economizaria tempo, facilitaria. E o pastor, quando me levou ali, ele disse, você está percebendo que essa ponte está cercada por telas? Eu disse,
estou percebendo, pastor. E ele disse, esse ponte, que era para ser um lugar que facilitaria o acesso das pessoas, tem servido muitas vezes para as pessoas se matarem. Elas param o seu carro aqui e se lançam daqui de cima. Essas grades é para de alguma forma diminuir, mas ainda assim acontece. Alguns irmãos ficam ali tirando plantão a madrugada inteira. Quando percebe a movimentação de alguém andando sozinho, ou de um carro parando ali, eles rapidamente se aproximam, fazem uma oração, ministram a palavra de Deus, e esses anjos da meia-noite têm arrancado pessoas de dentro desse cenário da morte. Eu estou falando de algo que já bateu na porta de muitas pessoas e bateu na minha porta. Esse ano eu completo 9 anos de casado com minha esposa. E quando nós nos casamos, nós vimos a mão de Deus em tudo. Fizemos tudo quanto a Bíblia nos orienta, nos guardamos até o casamento. Conheci minha esposa na igreja, secretária do departamento de adolescentes da sua filial, seminarista do curso escatológico da sua congregação. Eu conheci ela dentro da igreja. E quando nós estávamos nos preparando para nos casar, eu me lembro que numa conversa eu disse: o meu pai não tem condições de financiar o casamento que a gente sonha em ter. E ela disse: o meu também não tem. Eu me lembro quando a gente concordou que ainda que os nossos pais terrenos não tivessem aquilo que a gente precisava, o nosso Pai celestial, Ele era dono do ouro e da prata. Fizemos um acordo. Onde eu morava, tem um lugar que a gente costumava muito ir, chamado Jardim da Oração, pastor Michel. É um lugar onde os crentes gostam de orar. Sabe esse lugar, pastor Wallace, que os crentes vão lá quando estão desesperados, que batem na árvore, que gritam, que entra dentro do mato. Essas coisas que esse crente que está sentado do teu lado provavelmente já fez. A gente fez um combinado. Todos os dias, 5 horas da manhã, nós iríamos para esse lugar e nós iríamos orar ali. Quando eu casei com minha esposa, nós éramos muito novos. Ela estudava ainda quando nós estávamos noivos. Então, 5 horas da manhã, eu passava na casa dela. Nós íamos orar. Depois eu deixava ela na escola e depois eu ia trabalhar. Nós estávamos orando para Deus prover tudo aquilo que a gente precisava. A gente bateu tanto na porta que foi naquele lugar que eu vi Deus mandando a geladeira que nós queríamos. Foi naquele lugar que eu vi Deus mandando o sofá que nós sonhávamos. Foi naquele lugar que eu vi Deus mandando a televisão que a gente sonhava. Foi naquele lugar, pastor Vicente, que eu vi Deus mandando o apartamento que a gente morou durante 7 anos. Nós não tínhamos dinheiro nem para pagar um aluguel, irmão. Quanto mais 3. Todo lugar que a gente ia, tinha que ter depósito, seguro fiança. Irmão, pense numa prova, numa luta. Era uma burocracia terrível. Mas a gente estava às 5 horas da manhã, joelho no chão, boca no pó, e dizendo: Deus, está aqui os nossos propósitos diante do teu altar. Pastor Bruno, foi ali que eu vi. Quando eu estava no estado de São Paulo ministrando, quando meu telefone toca, ela disse: achei o apartamento dos nossos sonhos, perto da igreja onde a gente congregava, 2 apartamentos por andar, somente 2 andares, lindo, novinho, perfeito. Eu disse: como é que é? É seguro fiança, é depósito? Ele disse: não, é só me dar a minha identidade para ele e ele faz o contrato. Eu disse: o quê? Só na sua identidade, nunca havia trabalhado de carteira assinada, é só pagar o primeiro mês e morar. Ela disse: é. Eu falei: saca esse dinheiro aí. A gente já tinha uma conta conjunta. Eu disse: saca esse dinheiro aí, paga o primeiro mês. A gente pegou a chave, pastor Obed. Quando pegamos a chave, a moça que tinha saído do apartamento se arrependeu, tentou voltar, já não dava mais tempo. A gente já estava de malicuia ali dentro. Oh, glória a Deus. Quando nós estávamos orando, Deus respondeu tudo o que nós precisávamos. Eu falava para ela: eu vivo no milagre. Eu ligo a televisão, eu sei que isso é milagre. Eu sento no sofá, eu entendo, isso aqui é milagre. Eu abro a geladeira, eu digo, isso aqui é milagre. Tudo que tinha naquela casa eu lembrava de Deus. Não tinha um cantinho naquele lugar que eu olhasse que eu não via o favor e a mão de Deus. Mas com o primeiro ano de casamento, eu vi a minha esposa indo para Patmos. Eu vi aquela menina que florescia na filial dela. Eu vi aquela menina ativa na obra de Deus murchando.
e eu demorei a perceber. Redobre sua atenção e me empreste sua mente aqui, porque hoje eu entendo que não precisaria ter sido tão doloroso assim, mas eu não tinha as informações que eu tenho hoje. Então eu demorei a perceber que o excesso de sono não era preguiça. Eu demorei a perceber que a falta de cuidado pessoal não era relaxamento. Eu demorei a perceber que a falta de afeto não era indiferença. Eu demorei a perceber que a minha esposa estava em Patmos e tão envolvido com aquela situação e não sabendo como administrar, porque isso era muito novo para mim. Por diversas vezes, das vezes que eu poderia talvez estar estendendo as mãos, querendo que ela saísse daquele ambiente, eu atrapalhava ainda mais. Nós vivemos um tempo de tanta luta, que chegou um dia que ela não me acompanhava mais. Ela não ia mais comigo para a igreja, porque ela começou a emagrecer, a perder peso, ela começou a se sentir feia, e eu perdi minha esposa dentro de casa. Nós estávamos perdidos por semanas. Eu não me alimentava direito, porque como ela não comia, às vezes ela não fazia para mim e não fazia para ela. Então a gente se virava do jeito que podia. Eu tinha vergonha de falar isso publicamente, porque eu conhecia muitas pessoas que achavam que depressão era falta de espiritualidade. E o que pensariam se a esposa do pregador está doente? O que pensariam se a esposa do pastor não está bem de saúde? Então isso me gerava uma vergonha, um constrangimento, e por diversas vezes a gente tentou resolver aquilo. Eu vinha para a igreja, eu pregava, eu via Jesus salvando, curando, libertando. Quando eu voltava para casa, a minha esposa estava trancada dentro de um quarto, depressiva, sem forças para sair da cama. E teve um dia que isso tudo pesou demais. Eu estava me arrumando para sair de casa, eu ia ministrar, estava de terno e gravata para sair de casa para pregar. Eu ainda não era da DEVEC, estava indo ministrar a palavra de Deus. E quando deu mais ou menos umas 7 horas, eu bati no quarto e perguntei para ela: você tem certeza? Você não quer ir comigo? Eu vou demorar um pouquinho mais para chegar na igreja, o pastor vai entender, mas vamos comigo. E ela olhou para mim com lágrimas nos olhos, chorando, disse: eu não consigo, eu não tenho força. Se cobriu e virou para o canto da parede. Naquele dia pesou demais, pastor Vicente. Quando eu fechei a porta do quarto, eu peguei o telefone, liguei para o pastor e disse: pastor, eu não posso ministrar hoje na sua igreja. Eu preciso ficar em casa cuidando da minha esposa. Eu não tive coragem de falar o que estava acontecendo, porque as pessoas não conheciam a menina de valor que eu tinha dentro de casa. E para preservar a imagem dela, eu não queria que ninguém, nem por uma fração de pensamento, diminuísse a mulher que eu tinha me casado. Então eu falei: eu preciso ficar com ela, mas eu não compartilhei o que era. O pastor ficou chateado comigo, achou que eu não honrei o convite dele, e até hoje ele nunca mais me chamou para pregar na igreja dele. Ele ficou chateado comigo. Eu tirei a roupa, fiquei com uma roupa de ficar em casa, fui para a varanda, sentei na rede e falei para Deus: Senhor, a partir de hoje eu não tenho mais condições de pregar a tua palavra. Para mim não dá para continuar pregando a tua palavra. Eu preciso que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor mexa na minha estrutura. Eu não estava me afastando da igreja, eu não estava me afastando do altar, eu estava me afastando das atividades ministeriais. O que eu falei para Deus é: eu não tenho mais estrutura para pregar na igreja, ver a igreja na expectativa de receber uma palavra, sentar com os pastores no final do culto, brincar, rir e voltar para casa e ter que lidar com a mesma realidade, com a minha esposa morrendo debaixo dos meus olhos. Eu não tenho mais estrutura para isso. Eu estava como Davi no Salmo 55, quando ele olhou para os céus e diz: quem me dera ter asas como as pombas, eu voaria para o meio do deserto e passaria a minha noite ali. Tem gente me ouvindo aqui e na rede social que tudo que desejaria essa noite é ter um par de asas para não voltar para casa, para não voltar para o seu problema, para não voltar para a sua realidade. E aquele era o meu dia. Estava tudo pesando demais e eu não tinha mais força para continuar vivendo dessa forma. Naquele dia eu estava organizando como seriam os meus próximos meses, até porque eu tinha renunciado tudo pelo chamado. Eu havia renunciado ao concurso público, eu havia renunciado ao concurso militar, tudo estava atrelado e os próximos dias dependiam daquela decisão. Então eu falei: Senhor, me dá uma direção, mas eu
preciso parar. Passou 5, 10, 15 minutos. Minha esposa percebeu que não ouviu o barulho do carro saindo na garagem. Ela foi na varanda. Ela chegou ali, ela disse: você não vai mais. Eu disse: eu não tenho condições. Hoje eu estou parando. Eu atenderei somente os convites que eu já tenho e não aceitarei mais nenhum. Eu preciso que Deus nos dê uma direção, que Ele entre nessa guerra. Eu me lembro como se fosse hoje, ela chorando em pé para mim, dizendo: Yuri, não para não, não desiste não, Deus vai me curar, as coisas vão melhorar. Você parando não vai facilitar a nossa vida, vai se agravar as coisas dentro da nossa casa. Continua, Deus tem uma chamada na sua vida. Eu falei para ela: eu não tenho mais estrutura para ficar saindo de casa e vendo você assim. Por diversas vezes eu pensei que perderia minha esposa, quase foi fatal. Por diversas vezes eu vi ela se despedindo, já tive que esconder facas dentro de casa para não perder a esposa que Deus tinha me dado. Eu falei: Senhor, eu não tenho mais estrutura para ficar vivendo dessa forma e dessa maneira. Eu estou parando. A semana inteira foi uma semana em luto. Nós não tínhamos força para continuar nos falando, para continuar conversando. E teve um dia que ela disse: Yuri, eu não tenho forças para ir na igreja. Eu não tenho forças de ver pessoas. Eu não me sinto confortável na presença das pessoas. Elas vão perguntar: mas se você quiser, nós iremos naquele lugar que nós íamos às 5 horas da manhã e Deus respondia as nossas orações. Se você quiser, nós iremos naquele lugar que nós vimos Deus abrindo as janelas do céu. Se você quiser, nós iremos naquele lugar que a gente viu Deus mandando tudo o que a gente precisava. Se você quiser, nós iremos lá conversar com Deus. Eu fui porque ela me chamou, pastor Lucas. Eu não tinha vontade de orar, eu não tinha inspiração para orar. Nós ficamos ali por quase 2 horas naquele lugar. E estávamos conversando, pastor Ezequiel, sobre como seriam os próximos passos. E dentro desse ambiente, dessa atmosfera, ela conversando comigo, quase meia-noite, como na distância, daqui para o pastor Renato ali, do Meia, passou uma mulher na nossa frente, falando em línguas estranhas e marchando dentro daquele lugar. Ela falava em línguas, Vitória, e marchava. Ela falava em línguas e marchava. Quando aquela mulher passou por nós, o meu corpo arrepiou do alto da cabeça à planta dos pés. Eu olhei para minha esposa e disse: ele pisou em Patmos. Ele chegou em Patmos. O meu corpo arrepiava e eu sabia, Miguel, é Ele. Você sabe do que eu estou falando, você já sentiu essa presença. Teve decisões que você estava certo de tomar. Teve caminhos que você estava certo de seguir. Você estava certo de tomar uma decisão que comprometeria a tua vida hoje, teu futuro. Mas no momento crucial, Ele entrou no seu quarto, chegou no teu ambiente de dor, chegou no teu ambiente de morte. Ele chegou ali e por causa da chegada dele a gente não fez o que precisava. Ele chegou ali naquele lugar, a minha alma arrepiou. Eu fechei os olhos e quando nós abrimos, aquela mulher estava na minha frente falando em línguas celestiais. Eu levantei a cabeça, abri os olhos. Quando eu olhei para ela, ela disse: homem, assim diz o Senhor, quem te mandou parar? Eu, o Senhor, digo quando para, eu digo quando termina, e eu tenho o controle de todas as coisas. Naquela noite, pastor Antonieta Rosa, Deus não curou a minha esposa, mas eu vi ele pisando em Patmos e eu entendi que quando eu orava e não ouvia a sua voz, ele estava lá mesmo assim. Naquele dia eu entendi que enquanto eu subia no altar como esse para pregar a palavra, era a mão dele que não deixava a morte roubar os meus sonhos. Naquele dia eu entendi que enquanto eu estava envolvido
envolvido com as coisas do reino. Ele estava desfazendo os laços, quebrando o arco, quebrando a lança. Ele estava agindo em minha casa. E se não fosse a mão dele, nós não estaríamos aqui essa noite. Se não fosse a mão dele, nós não estaríamos aqui. Foi a chegada dele na tua vida que teus filhos não morreram. Foi porque ele chegou na frente que o tráfico não ceifou teus filhos. Foi por causa da chegada dele que o agiota não acabou com os teus sonhos. E eu vim aqui para declarar que a última palavra ainda é dele. A minha esposa se formou em psicologia. Hoje ela ajuda a esposa de pastores a saírem de Patmos. Eu pensava que meu casamento tinha acabado. Em 2022 Deus me deu minha primeira filha. Eu pensava que meu casamento tinha acabado. Em junho agora nasce o meu primeiro filho, para que o diabo saiba que a última palavra ainda é dele. Por causa dele tu não perderá teu casamento. Por causa dele tu não perderá teus filhos. Por causa dele Deus vai entrar na tua casa. Por causa dele as coisas vão mudar. Tem alguém que acredita nessa palavra? A mão dele vai chegar primeiro. A tragédia vai ter que retroceder.